Exercício 24.22. Suponha que o capacitor de 3 microfarad na figura 24.10a seja removido e substituído por outro, alterando a capacitância equivalente entre os pontos A e B para 8 microfarad. Qual é o valor da capacitância do capacitor que substitui o primeiro? Olá pessoal, então a gente vai agora para a resolução de mais um exercício, o 24.22. Nesse exercício a gente vai ter uma estrutura de capacitores dessa forma. Eu renomeei aqui de capacitor 1, capacitor 2, 3, 4 e 5. Esse exercício é similar ao exemplo resolvido no livro, que é o exemplo 24.6. E aí a gente tem esses dados aqui do capacitor 1, do capacitor 2, do 3, do 4 e do 5. Só que no nosso problema, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer que você vai retirar o capacitor 1, que tem uma capacitância de 3 microfarad, de tal modo que eu desejo saber qual vai ser, eu tenho que substituir esse capacitor de 3 microfarad por outro capacitor, que eu tenho que descobrir qual é essa capacitância, de tal modo que a capacitância equivalente seja igual a 8 microfarad. Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que analisar a associação desses capacitores, olhando região a região desse circuito, para a gente ir aos poucos reduzindo ele, até que a gente fique com um capacitor único, com essa capacitância aqui. Então vamos lá, né? Se a gente for analisar essa figura aqui, a gente vai ver que o nosso capacitor 3 e o capacitor 4, eles estão ligados em série, de tal modo que eu posso fazer logo de cara a junção desses dois capacitores em um só. Então eu vou dizer que eu vou juntar esses nossos dois capacitores, o C3 e o C4, em um único capacitor. Como a gente está trabalhando com capacitores em série, a gente vai ter aqui 1 dividido pela capacitância equivalente. Nesse caso aqui, eu vou dizer que a capacitância equivalente é a capacitância 3, 4, que é a junção dos capacitores 3 e 4. E isso daqui vai ser igual a 1 dividido por C3 mais 1 dividido por C4. Nesse problema aqui, pessoal, a gente vai ter que 1 sobre 2 microfarad mais 1 sobre 6 microfarad, a gente vai ter que tirar o MMC. O MMC, para esses dois capacitores aqui do 3 e o 4, é exatamente igual a 12 microfarad. Então a gente vai ter aqui 1 dividido por 6 C34, isso daqui vai ser igual a 12 microfarad. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 1, 1. Mais 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1, 2. Então eu vou simplesmente agora inverter a nossa equação e eu vou ficar aqui, o nosso capacitor C34, ele vai ter um valor igual a 4 microfarad, que vai ser 12 dividido por 3. Então agora a gente vai ver como é que vai ficar o rearranjo desses nossos capacitores. Então pessoal, o nosso rearranjo dos nossos capacitores vai ficar exatamente dessa forma. O capacitor 3 e 4 foi juntado nesse capacitor de capacitância C34, que a gente vai ter nosso capacitor 1, 2, C34 e o 5. A gente pode observar que esses três capacitores aqui, o C1, o C2 e o C34, eles estão ligados em paralelo, porque eles estão submetidos ao mesmo potencial. Se a gente for observar aqui, esse ponto aqui vai ter exatamente o nosso potencial A, e se eu determinar como sendo um ponto C bem aqui, esse ponto C ele vai ter o mesmo potencial ao longo dessa linha. Então esses três capacitores eles estão ligados em paralelo. Se eles estão ligados em paralelo, a gente vai encontrar a capacitância deles exatamente fazendo a soma dessas capacitâncias. Então nesse caso aqui eu vou colocar aqui o meu capacitor C, 1, 2, 3, 4, que é exatamente a soma desses três capacitores, vai ser dado como sendo C1 mais C2 mais C3, 4.
Com isso a gente vai ficar com o nosso capacitor C1, 2, 3, 4, ele vai ser dado como sendo C2 mais C3, 4, nesse caso aqui C2 é 11, C3, 4, 4, então a gente vai ter um valor de 15 microfarad mais o nosso capacitor C1, que a gente não sabe ainda qual é o valor dele. Então agora a gente vai fazer o quê? Vai pegar esses três capacitores, juntar em um único capacitor e tentar encontrar agora a capacitância equivalente com o valor de 8 microfarad. Então agora a gente vai ver como é que vai ficar a estrutura dessa associação de capacitores. Agora que a gente já sabe o valor da capacitância C1, 2, 3, 4, o nosso conjunto de capacitores vai ser resumido agora simplesmente a dois capacitores, o nosso capacitor C1, 2, 3, 4 e o capacitor 5. Então, esses dois capacitores estão ligados em série. Então, a ligação em série a gente vai ter que o inverso da capacitância equivalente vai ser dado como sendo a soma dos inversos. Uma relação parecida com essa daqui. A gente pode tirar o IMC simplesmente fazendo um produto dos dois denominadores, de modo que a capacitância equivalente ela vai ser dada exatamente como sendo C1, 2, 3, 4 vezes C5 dividido por C1, 2, 3, 4 mais C5. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a reorganizar esses termos de tal modo que eu possa encontrar o valor da capacitância C1, 2, 3, 4, 5 e a partir dela eu encontrar o valor da capacitância C1. Então vamos lá, né? A gente pode fazer um produto em cruz nesses dois termos. Então a gente vai ficar aqui C1, 2, 3, 4 vezes C5. Isso daqui é igual a capacitância equivalente vezes C1, 2, 3, 4 mais C5. Essa capacitância equivalente vai multiplicar esses dois termos que estão entre parênteses. Esse termo aqui, com C1, 2, 3, 4, ele vem aqui para o nosso lado esquerdo da equação, de tal modo que a gente pode colocar ele em evidência. Então a gente vai ficar aqui C1, 2, 3, 4 vezes C5 menos C equivalente. Isso daqui vai ser igual a C equivalente vezes C5. Com isso daqui a gente vai ficar aqui o nosso C1, 2, 3, 4. Ele vai ser dado como sendo capacitância equivalente vezes C5 dividido por C5 menos C equivalente. Então, a gente agora vai simplesmente fazer a substituição dos valores. C equivalente C5, a gente tem os dois valores, a gente vai simplesmente colocar na calculadora. Quando a gente coloca na calculadora, a gente vai encontrar um valor de 72 microfarad. Então, essa daqui vai ser a capacitância do nosso capacitor C1, 2, 3, 4. Qual vai ser agora a capacitância do nosso capacitor 1, que é exatamente o motivo desse exercício? O nosso capacitor 1 vai ser o capacitor 1, 2, 3, 4 menos 15 microfarad. Então a gente vai ter aqui C1 vai ser igual a C1, 2, 3, 4 menos 15 microfarad. 72 menos 15 dá 57 microfarad. E aí com isso daqui a gente finaliza o exercício 24.22.